Olá, estamos iniciando mais uma atividade do Festival Sertão Alternativo. É um festival de artes integradas que acontece em Afogados da Engazeira. Este ano estamos fazendo o festival online e estamos no nosso último dia de atividades, indo para a nossa penúltima atividade. Já tivemos oficinas, já tivemos shows, lançamento de livros, exposições, tivemos roda de diálogo e agora vamos para mais uma roda de diálogo. Finalizando e considerando o dia de hoje, nós vamos conversar com um grupo, né, chamado CIAI, o Comitê Interseccional de Afogados da Engazeira, que vem discutindo aí políticas públicas. Então, quem vai conduzir essa conversa vai ser o professor Rogério Oliveira, e aí como eu faço parte, eu já me apresento, né? Meu nome é Laeg, eu sou professora, sou produtora cultural, e estou aqui para discutir sobre essas questões de produção e de juventudes. E aí eu queria passar também para outra convidada, que é a Viviane Fonseca. Oi, Laega. Bom, meu nome é Viviane Fonseca, né? Sou técnica da Secretaria Municipal de Educação em Afogados da Engazeira e militante da educação do campo, né? Procurando atuar nos espaços, nos coletivos que discutem de forma enfática, né, a educação do campo. E aqui no município, né, a gente discute no Comitê Municipal de Educação do Campo, e a gente está também na coordenação do Comitê Estadual, né, do Comitê Pernambucano de Educação do Campo. Rogério. Eu sou José Rogério de Oliveira, professor na Faculdade Sertão do Pajeú, professor no curso de licenciatura em História. Esse ano está completando 10 anos, né, que estou aqui no Sertão, efetivamente, né, de mudança mesmo. Sou natural de Limoeiro, mas passei minha infância, adolescência e, enfim, a vida inteira, só esses últimos 10 anos que mudei para o Sertão. E eu costumo dizer que o Sertão foi um encantamento, assim, uma paixão abrupta, mas aquelas paixões que te pegam e que está sempre se renovando, não aquelas paixões que passou e largou de mão, não. Eu sou um apaixonado pela região, né, como um todo, e milito dentro das minhas possibilidades e do que é possível fazer militância, né, na área de gênero, né, e com relação à população LGBTQI+, né. Embora efetivamente, né, esteja um pouco, né, participo também do comitê do campo, da educação do campo com a Viviane, mas por algum tempo, né, nesses últimos tempos, eu me dediquei para um segundo mestrado, agora em Sociologia, e me afastei um pouco, mas estou sentindo essa necessidade, né? Não só eu, mas eu percebi que isso aqui não foi uma ideia, né, de Rogério, nem de Viviane, nem de Laígia, nem de Juliana, nem de ninguém que está aqui, mas foi uma vontade, essa vontade que brota mesmo, né, das pessoas em falar, né, sobre si, né, a partir das suas subjetividades, mas falar de maneira objetiva, né? Olha, há uma necessidade muito grande, porque aqui eu costumo pensar, né, que seria do individual sem o coletivo e do coletivo sem o individual. Sendo que como é importante a gente saber dessas subjetividades acompanhadas dessa objetividade. E quando eu falo isso, né, eu quero deixar bem claro que a conversa, né, não quero, por mais que todos aqui sejam professores, a gente vai tentar ao máximo não dar um tom professoral, aquela coisa, mas sim falar efetivamente do que é esse comitê interseccional, né, de Afogados da Engazeira, a começar pelo nome, né, interseccionalidade, né, que é um conceito, ok, mas que a gente, em um primeiro momento, né, pensou em um comitê interdisciplinar, enfim, foi uma guerra justa, né, aquela coisa das subjetividades, né, até que chegarmos a uma objetividade. Foi interseccional mesmo, porque vimos que acoplava exatamente essa linha que a gente tem
né, de pensamento, né, unir, né, o rural e o urbano, né, respeitando objetivamente as diferenças, né, entre uma coisa, entre um espaço e outro, entre um território e outro, né? Dentro desse território, né, também possui outras subjetividades, né, que temos uma comunidade quilombola, né? E dentro do espaço urbano, no qual, né, nós vivemos, né, efetivamente, eu, Viviane e Juliana, Laega durante muito tempo, atualmente em Recife, mas enfim. A gente participa, né, observa mais diretamente. Mas uma das questões que mais tem nos motivado é isso. Primeiro, trazer para todo mundo, né, essa preocupação, né? Afogados não é somente esse centro bonitinho, bem arrumadinho, limpinho, né? Tem fraturas sociais grandes que precisam ser visibilizadas e visibilizadas. Elas precisam ser ditas e vistas, né, pelos poderes públicos constituídos, né? E a gente está falando aqui no dia 15 de novembro, né, o término de pleito, né, municipal. Então, a nossa intenção, como comitê interseccional, é dar visibilidade maior ainda para as mulheres, a população LGBTQIP+, pretos e pretas, né? População os idosos, né? E os economicamente vulneráveis, né? Existe uma população pobre que é invisibilizada, existe miséria aqui que é invisibilizada, existe violência doméstica de toda sorte, tanto física quanto simbólica. E a gente tem, né, feito na faculdade, né, principalmente eu e a Juliana, como iniciamos com a professora Wilma, né, que recentemente mestrou-se em História, né, pela Universidade Federal de Pernambuco, e agora e foi sempre uma companheira, né, no núcleo de estudo de gênero. Mas com o comitê, a nossa intenção é ampliar, né, fazer essa ampliação. Né, e a gente tem uma parceria muito grande, sabe? Temos parceiros, né, todos, né, com um pensamento só, voltados, né, para um debate em que as políticas públicas possam ser discutidas efetivamente pela população. Nós não somos, digamos, representantes, não. Eu tenho um lugar de fala, que é gênero e trabalho e, sobretudo, as questões gays e lésbicas, desculpem, e de outras sexualidades aí, né, que fazem parte. Então, nossa característica principal, Leig, é essa: fazer com que o poder público, né, tanto executivo, mas principalmente legislativo, possa, enfim, né, consultar, né? A gente tem proposições, mas o ideal mesmo é que a gente possa ser consultado, né? Para aí mostrar a força da sociedade civil dentro do espaço social, né? Desse campo, né? Massa, Rogério. Então, assim, você disse logo o geral do comitê, e aí eu deixo para você conduzir mesmo a conversa, porque eu lembro, eu estava conversando com as pessoas também compreenderem mais ou menos como é que foi o processo, né? Eu lembro que eu estava conversando com algumas pessoas do coletivo Espaço e Resistência, né? Que é o coletivo que organiza o festival, e porque os candidatos começaram a nos procurar, né? A gente, será que a gente vai conversar com eles ou não? Aí no final, eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com as meninas da República Feminista, e vamos elaborar pautas e vamos entregar para esses candidatos. Ao mesmo tempo, que é da República Feminista, falou comigo, dizendo que estava conversando com você também no sentido de fazer algo semelhante.
E parece que a gente pensou na mesma hora, né? E aí surgiu o comitê. Então, assim, Rogério, acho que o modo da gente poder ver como é que foi feita a discussão, o que é que tem de mais, digamos, de essencial, qual é a essência desse comitê, o que é que tem, eu sei que foi elaborado um documento, né? O que é que tem nesse documento, qual é o objetivo? É um documento essencialmente propositivo, né? Pretende, né, ser publicado, já na verdade, publicado para assinatura, né, para que a gente torne, né, isso fato legítimo, né? E a partir desse lançamento, digamos aqui oficial mesmo, né, a gente colher assinaturas nas mais diferentes localidades e exigir, né, a partir desse, porque é sempre uma tomada de posição, né? Sempre um momento de usar estratégias e como conduzir essas estratégias para alcançarmos alguns objetivos. O que é que a gente oferta, o que é que a gente pode ter e o que é que a gente ganha, né? De verdade. Então, essencialmente, ele é um comitê, né? Político, mas apartidário, né? Não da realpolitik, né? Aquela política das conveniências, é a política da dignidade, como Hannah Arendt fala, é a política de Aristóteles, né? Então, enfim, pensar no eu acho que o que move, né? O princípio que move, né? Todas essas demandas é a luta pelo direito a ter direito, né? E isso, né, é essencial para que uma sociedade civil se constitua politicamente, né? É nisso que a gente acredita, né? E temos uma participação efetivamente grande da juventude nos seus mais diferentes, assim, diferentes ideologias, pensamentos, né, tudo. E sobre o campo, eu queria que Viviane, né, que tem maior expertise, né, sobre essa questão, ela que conduziu também muito bem, ajudou, né, bastante na elaboração, né, pudesse falar. Não, eu acho que pegando ainda o gancho da palavra de Laégia, né, eu acho que o comitê interseccional, interseccional. Interseccional. Ai, gente, desculpa a enganchada aí. Ele nasce, né, Acho que é melhor começar de novo, né? Não, pode ser. O comitê, ele nasce, né, do reconhecimento de que a saída ela é coletiva, né? A gente só pode construir esses espaços, né, de debate, de discussão sobre o acesso ao direito num movimento coletivo, né? E quando a gente fala de movimento coletivo, a gente está falando de pluralidade, de diversidade, né? Então, até pela palavrinha aí difícil, né, interseccional, a gente traz essa ideia, né, essa intenção realmente de reunir as diversidades. E não apenas no sentido de escuta, né, mas dentro daquele movimento político de verdade, né, em que a gente, de fato, pense propostas, né, reflita sobre os contextos das políticas públicas, e no caso da gente, né, as políticas públicas locais, a gente reflita, discuta e realmente construa essa plataforma propositiva, que é o que já está posto,
mas que a gente também se legitime dentro de um processo, né, que se movimenta, no sentido de fiscalizar, de avaliar também o que foi implementado, né, e de ir, de fato, sendo reconhecido como instância de articulação e de debate, para também assumir o papel de consultivo, né? Porque muitas vezes a gente abre o espaço de discussão em relação às ações de planejamento, né, e lança uma proposição, mas se a política ela é elaborada, traçada e realmente desenhada, né, apenas dentro das instâncias governamentais, muitas vezes ela perde a essência ou aquela intenção de fato, né, que tinha ali quando ela foi planejada dentro do espaço coletivo, né, que tem essa natureza mais social. Então, é muito importante também enfatizar essa discussão da participação no processo de construção, de fato, da política, né, avançando um pouco mais nesse papel de apenas propor. E, nesse sentido, né, a gente vê que não faz sentido fragmentar ou separar em caixinhas, né, mulheres, zona rural ou zona urbana, ou até saúde, educação, os eixos assim de uma forma muito muito cartesiana, né, muito disciplinar, vamos dizer assim. Quando a gente vem enquanto educação do campo, né, a gente reconhece principalmente essa interseccionalidade, porque quando a gente discute a educação para os povos do campo, né, isso tem uma articulação aí de vários eixos, e a gente está falando da vida do campo também. Né? Então, a gente está falando de uma escola com qualidade para esses povos, mas para essa qualidade socialmente referenciada, ela está relacionada diretamente com que políticas de saúde eu tenho ali, de assistência social, de cultura, de lazer, né? Porque a gente está falando de um modo de vida. Quando eu venho para a área urbana, essas mesmas áreas elas têm que dialogar, né? Porque o ser humano ele é complexo, a gente, né, não quer só comida, né? A gente quer bebida, diversão e arte. Yeah. Então, exatamente. Então, acho que é nesse sentido, né? E a gente espera, torce mesmo, né, que o movimento, ainda que inicial, ele agregue, né, articule vários coletivos que já têm uma maturidade, né, nesse movimento de discussão e, na verdade, articule, né, e some todas essas experiências e todas essas reflexões que, na verdade, a gente já vê, né, como eu disse, em vários grupos bem amadurecidos, né, em Afogados. Então, que o CIAI seja esse espaço realmente, né, de articulação para dar vamos dizer assim, para iniciar uma nova etapa, né, de participação popular mesmo, no que é definido como política no município. Nossa, Viviane. Tu quer continuar, Rogério? Ou eu posso? Não, eu só legitimar mesmo nessa fala de Viviane, né? Não tem muito o que completar, porque é exatamente isso, né? Quando a gente pensa essas populações, digamos, historicamente subalternizadas, né? A gente pensa de uma maneira em que elas se completem, que se agreguem mesmo. Isso é uma fala muito feliz de Viviane, né? O campo não está dissociado do urbano, assim como o urbano não está. Essas caixas cartesianas, esses lugares perfeitos, né? Criados pela ciência objetiva e tudo mais, eles não existem, né? E principalmente nas ditas sociedades complexas, né? Como as atuais, onde a gente vem passando, né? Por uma
penca assim, de coisas assim, ao mesmo tempo, né? São recrudescimento da extrema-direita no mundo inteiro, né? Pandemia e pouca atenção dada, né, a esses órgãos, né, internacionais que foram criados no pós-guerra justamente para legitimar, né, fazer, enfim, abrir um canal para que outras experiências, né, a experiência do feminismo, a experiência do movimento negro, a experiência do movimento LGBTQIP+, pudesse ser amplificada. A experiência das mulheres trabalhadoras no Brasil, das domésticas, né? E tantas outras experiências belíssimas que a gente vem, né? São frutos desde 76, é um ano emblemático, né, para isso, 1976, onde começa pela saúde, né? E vem dar no SUS, né? Essa coisa linda que é o SUS e que hoje a gente vê querer pelo rei mercado, né? Pelo Deus mercado, um desmonte disso. Então, essencialmente são isso, né? Nós somos pensamos propositivamente, mas a gente quer ser isso que Viviane falou muito, muito bem, consultivo, sabe? A população tem que ser ouvida, né? Não é Rogério, não é Viviane, não é Juliana, não é Laília, é Afogados da Engazeira. Né? É o lugar onde eu me vejo representado, né? É o lugar onde eu, desde imediato, transferi meu voto para cá e que escolhi viver. Né? Então, e para vocês isso é ainda mais forte. Vocês são, né, filhas daqui. Né? Então, é isso que o CI é. Né? Busca essa interseccionalidade nesse sentido de que essas diferenças se ancorem nas diferenças e busquem esse fortalecimento. Né? Nossa, interessante, Rogério, na tua primeira fala, tu falasse algo que eu lembrei da primeira roda de diálogo que a gente fez no festival, que foi com o pessoal da RIPA, do Acorde e da Brafim, né, que foi com Melina Rickson, Jalton Quirino e Thales Lopes. E aí, Thales falou sobre essa questão que nessa época de pandemia, né, a gente viu que só ninguém faz nada, e os outros também concordaram. E aí você falou, né, não existe o individual sem coletivo e não existe o coletivo sem o individual. Porque quando a gente... aliás, essas coisas que a gente está discutindo no CI é uma coisa que a gente já vem conversando há muito tempo, né? Acho que o CI vem, digamos, para formalizar, digamos isso, e também integrar diversas pessoas, porque até então a gente conversava enquanto amigo, enquanto colega de trabalho, enquanto, sei lá, movimento cultural, mas não unindo tudo isso, né? E o CIA vem nesse sentido. E aí, cada pessoa que deu a sua contribuição nesse documento, né, que foi ou que vai ser entregue aos políticos, enfim, vem trazendo coisas que a gente observa, que são demandas do município, algumas vezes por falta de sensibilidade, outras porque ainda, enfim, por diversos motivos, né? E que a gente sabe que são importantes para que as pessoas vivam melhor, né? Por exemplo, eu vi a questão de cultura de juventude, e aí, Viviane, que fala da questão da zona rural, eu também citei, né? Porque, por exemplo, nós temos o coletivo Espaço Resistência, que faz uma movimentação, né, em Afogados da Engazeira, mas só que ele não dá conta, né? Ele não dá conta do que deveria acontecer na cidade não, no município, né? Aí eu coloco como sugestão, por exemplo, que os bairros e a zona rural tenham pontos de cultura. Pontos de cultura tenham um espaço de cultura, um espaço onde as pessoas possam se encontrar, possam mostrar o que produzem e que essas produções sejam, como é que eu posso dizer, ressignificadas não, que elas sejam valorizadas.
porque a gente sabe que muita gente escreve, pinta, dança, enfim, faz muita coisa, mas não tem espaço para mostrar o que faz. E eu acho que fazendo uma descentralização, né, porque geralmente as coisas que acontecem são no centro, e aí eu me coloco também nessa responsabilidade, enquanto espaço de existência a gente faz no centro, que as coisas têm que ir para os bairros, têm que ir para a zona rural, para poder fazer um resgate dessas pessoas, para que elas possam mostrar o que sabem fazer. E aí a gente entra na questão de juventude, né? Porque tem muito jovem que quer, por exemplo, ser cantor, mas não sabe por onde ir, não sabe o que fazer, não sabe nem onde é que pode se apresentar, entendeu? Então, pensar nessas coisas, sabe? Nas vozes que são silenciadas, ou que sempre foram silenciadas, né? Por exemplo, ainda na questão de cultura, a questão de um fundo de incentivo à cultura, que não tem, né? Edital público também não tem, porque aí a gente está falando de democratização, né? Nós temos aí o edital estadual, que a gente sabe a peneira horrível que é, e aí reforço a hashtag da RIPA Muda Funcultura, e não consegue, né? E principalmente quem é do interior, não consegue chegar. Né? As coisas são muito minguadas. A questão dos bens culturais, dos mestres e mestras, reativação do Conselho Municipal de Cultura, enfim. Estou citando aqui só alguns exemplos que a gente pensou enquanto movimento cultural, mediante as demandas que o município apresenta. E aí, Viviane, tu podia também, assim, dizer assim, a tua reflexão a respeito do que tu observa que ainda as políticas públicas não chegaram, não foram realizadas quanto à zona rural ou à educação. Eu endosso também essas, né? Concordo com essas que você pontuou. Eu acho que esse movimento, né, de incentivo à cultura, né, ele tem que ser fortalecido de uma forma geral no município, mas com certeza indo, né, para as periferias do município, né, para os bairros. E se a gente vai falar, né, da vida no campo, porque Afogados ele teve esse boom, né, de urbanização da década de 80 para cá. Então, a gente olha para os números do censo, vê a quantidade de ver a diminuição da população, né, na zona rural e o aumento da população na zona urbana, e a gente tem que fazer essa reflexão de que não é apenas uma decisão das pessoas, né, de saírem do seu lugar de origem, né, que muitas vezes estava ali familiares através de várias, né, gerações, é a ausência justamente dessas políticas, né? Então, a gente tem que falar não de êxodo rural no sentido de uma decisão, mas no sentido de uma expulsão mesmo, né? Porque eu não tenho acesso à saúde, eu não tenho acesso a lazer, à cultura. Então, além, né, do que para mim já é suficiente, né, de reconhecer que isso é um direito, né, de quem tem ali como modo de vida, não aleatório, né, mas construído através de um processo histórico, de laços familiares, afetivos, né, a decisão de viver no campo. Então, eu tenho que ter, né, eu já tenho como direito subjetivo o acesso a essa educação, né, mas também a essa cultura, né, que eventos, que atividades, não vou nem falar de eventos, né, que atividades culturais a gente tem, né, naturalmente, pela área de atuação, né, a gente reflete, por exemplo, biblioteca comunitária, né, onde é que a gente tem? A gente tem uma biblioteca pública municipal no centro, né, com todo o seu potencial, mas também com todas as suas limitações. Então, que processos a gente poderia, né, puxar de constituição de bibliotecas comunitárias, que poderiam ser esse espaço,
né, de começar a partir da leitura, né, do fomento à literatura, ao livro, né, Laígue, partir das linguagens também, né, de arte e de cultura local, e seriam esse espaço de reconhecimento da identidade ali do lugar, né? Ela é comunitária, não é à toa. Então, enfim, isso é muito ausente, né? Aliás, é inexistente na zona rural mesmo. E aí a gente vai falar também das dificuldades de outras séries de políticas. E aí eu sempre digo que pensar nisso como um direito já de cada sujeito, né? De cada camponês, já é suficiente, mas tem também uma reflexão política por trás, né? Quando a gente questiona esse movimento do agronegócio, né? Quando a gente pensa no movimento de soberania alimentar, né? A gente precisa, que eu até digo, vamos partir para uma reflexão mais egoísta, a gente precisa realmente, né, garantir, como o Rogério disse, essa relação não de complementariedade, né? Não de dicotomia, assim, de separação urbano-rural, né? Eles se complementam. Então, a gente precisa realmente, né, da produção do alimento, né? E de onde é que esse alimento vem, né? Ele não vai vir do monocultivo, ele não vai vir dos grandes latifúndios, ele vem da agricultura familiar, né? Ele vem dessa dinâmica realmente de vida das famílias, que plantam ali uma diversidade de alimentos, né? Garantem ali a sua alimentação e trazem para a gente nos centros urbanos, né? Garantindo a nossa alimentação também. Então, é uma relação muito bonita, né? A gente vai e muitas vezes acaba dentro dessas discussões, né? Principalmente, infelizmente, com muitos gestores, né, percebendo que a visão, quando a gente fala de agricultura familiar, é uma visão romântica, né, porque a gente não está falando de produção em larga escala, porque a gente não está falando de uma produção com altas tecnologias, mas não é romântica, né? Eu acho que é uma das reflexões mais sérias que a gente pode fazer agora, né, de garantia das condições de vida e da existência mesmo da agricultura familiar, porque a discussão realmente é assim da existência humana, né? A gente tem que reconhecer que essas dinâmicas, né, que a qualidade de dinâmicas desses espaços, rural e urbano, eles são a garantia da continuidade da vida mesmo, né? Então, a gente vai, né, desemboca novamente naquela história da pluralidade, da diversidade do CIAI, né, de olhar a política não apenas como aquela ação para ser realizada, executada, né, pelo gestor, mas pensar realmente essas ações no sentido das pessoas, né, dos sujeitos que estão por trás. Que é aí onde, né, eu volto para aquele papel do CIAI que eu falei, de não apenas propositivo, né, mas de ir realmente acompanhando, né, avaliando, discutindo, né, as políticas durante a sua implementação mesmo, porque a gente vai fazendo esses ajustes e garantindo realmente essa interseccionalidade, né, essa palavra fica me enganchando, mas eu acho que é a grande riqueza do comitê, né, essa transversalidade com várias áreas, né, para a gente garantir esse acesso às diferentes populações, vamos dizer assim. A gente tem, né, umas propostas bem interessantes, Viviane, voltadas à agroecologia, principalmente dessas voltadas para a agricultura familiar, né? Historicamente, o Brasil sempre foi monoculturista, né? E o litoral, cana-de-açúcar, o sertão, a carne para servir de complemento, mas quem alimentava mesmo Recife e os canaviais e os engenhos eram aqueles pequenos produtores, homens pobres e livres, né, da colônia, né?
Então, eu acho que é fundamental que a gente ultrapasse essa visão romântica, não nós, né? Nós vemos a agricultura familiar como algo tem de uma potencialidade fantástica, né? Mas é necessário mais do que fazer com que os gestores percebam, tirem essa visão, né? Desromantizem, né? A agricultura familiar. É essencial que eles percebam que é a agricultura familiar quem alimenta esse país, não é a soja plantada no Mato Grosso e essa vaca, ou porco, ou galinha, ou frango que é exportado para a China. Não, quem nos alimenta é o pequeno e médio agricultor, mas o pequeno, né? O exemplo clássico, né? Tanto que até hoje incomoda muita gente, mas é exatamente por isso, né, que ele é tão fabuloso, que é o MST, né? O MST é de uma riqueza ímpar e a gente tem ele, sim, é lógico que é muita pretensão, talvez, das pessoas vejam, eita, Rogério é pretensioso, mas eu acho que é um norte possível, sabe? As experiências exitosas do MST, né? A gente pegar essas experiências e entrar em contato com pessoas que vivenciaram isso e trazer para a nossa realidade, né? Acho que isso é uma das proposições. Porque não depende única e exclusivamente dos gestores, realmente não, né? E o CIAI tem essa característica de ser essencialmente sociedade civil. É uma política real feita por pessoas reais, né? Não é a real política, esse conceito absurdo que é inaugurado lá em Maquiavel com o príncipe, né? E que hoje algumas pessoas até confundem a real política como sendo a coisa do pragmatismo. Não, não é isso. A política tem um dever, né? E principalmente numa república, ele tem um dever com o público, e esse público ele não pode ser limitado, né? Ao campo e à cidade, né? À periferia e ao centro, né? Tudo deve ser calcado pelo princípio da equidade, muito mais do que a da igualdade. É o princípio da equidade que a gente tem que colocar como horizonte, né, para buscarmos. Porque se é difícil a igualdade, imagina a equidade, mas é esse princípio da equidade, né, de Aristóteles, ética nicômaco, é aquilo que a gente quer, muito mais do que essa igualdade. A igualdade nos leva às falácias como meritocracia e outras coisas. A equidade não, ela realmente, né, deixa todo mundo igual. Total, Rogério. E aí, eu estou vendo que a gente já está pertinho do final, né? E aí, só para finalizar a minha fala, além assim, primeiro de agradecer, né, a participação sua, de Rogério e de Viviane, que estão representando aqui o CIAI, né, o Comitê Interseccional da Afogados da Engazeira. E aí, Viviane falou uma palavra que eu acho que assim, é muito importante, é uma palavra-chave também dentro dessas coisas que a gente discute, que é a identidade. Né? A identidade, às vezes, né, como, por exemplo, no meu caso, a gente precisa se afastar de determinada situação, de determinado lugar, para perceber quem realmente nós somos. Mas por que a gente tem que se afastar para isso? E por que quando a gente está lá, a gente não percebe isso, sabe? Falta alguma coisa. Por exemplo, quando a gente fala de LGBT+, viu? Eu uso esse termo de modo pragmático, quando a gente fala deles, delas, e a gente imagina o que é que existe de política pública para que essas pessoas sejam o que são, para que contribua, para que elas sejam felizes do jeito que são, cada um, né? As mulheres, os pretos e as pretas, que tipo de política tem, né? O que é que tem para poder dar suporte a quem está na agricultura familiar, que é a sua identidade também. O que é que tem para auxiliar o jovem da periferia que dança passinho,
né? Que faz parte da identidade dele também. Então, dentro dessas reflexões, né, é que eu fico, assim, me incomoda de verdade, me incomoda ver que às vezes as pessoas não podem ou não conseguem expressar o que são, do modo que são, no caso a sua identidade, porque um ou outro fator externo não chega, né? Por exemplo, porque a política não chega. Às vezes a informação não chega, né? Porque eu acredito que os coletivos são importantes, que a gente tem que discutir mesmo, mas também o Estado tem que fazer a sua parte, né? E o que é que o governo está fazendo? Então, acho que é desse sentido. A gente está refletindo sobre isso. E aí, encaminhando para o final, eu queria assim, que cada um dissesse as suas considerações finais. Reforço o agradecimento, sabe, a contribuição com o festival, que Viviane, de modo indireto, né, da educação, Rogério sempre esteve por lá, né, em outros movimentos, né, por exemplo, no grupo LGBT Filhos do Pajeú e tudo mais. E aí agradeço a vocês por estarem aqui, contribuindo com o nosso festival. E eu também agradeço por fazer parte do comitê. É muito importante. Viviane? Não, eu acho que a palavra é gratidão mesmo, né? A gente agradece eu acho que por esse reconhecimento, né, da pauta da educação do campo, que, vamos dizer assim, que é da onde eu venho, né? E dizer também que, além da gratidão, né, a gente reconhece a importância desse diálogo, né, com vocês que já estão aí constituindo, né, esse movimento que antecede, né, a oficialização do CIAI, vamos dizer assim, e que a gente está realmente à disposição e muito animado, né, com o processo e realmente acreditando, né, que ele vai gerar bastante fruto, né, e que a gente vai conseguir construir muita coisa boa desse movimento que está só começando, né, acho que esse primeiro espaço já dentro do festival, né, que tem uma difusão muito legal, que agrega bastante, eu acho que já é um primeiro passo, né, já começa bem, né, e a palavra é essa mesmo, é gratidão, e então, estamos só começando, né, a perspectiva também é essa. Eu particularmente agradeço demais a Viviane. Viviane foi um ouvido sempre atento, uma fala muito eloquente e eficaz, né? Nos momentos de fazer perceber, Roger, por que tu não vê isso? Pô, Viviane, é por aí mesmo, né? Eu que agradeço muito. Enfim, se a gente ficar aqui, vai ser só a rasgação de seda, porque eu amo vocês mesmo, isso não é mistério, mas como palavras finais, né, eu queria deixar, né, estava conversando ontem com Juliana sobre isso, né, sobre esse mal-estar que tem se instalado, né, de uns tempos para cá, né, onde as pessoas têm adoecido bastante. E esse mal-estar, né, faz parte de toda uma cultura política que não é nova, muito pelo contrário, ela é antiga, mas ela veio com uma força avassaladora e meio que tomou a gente, né? Pelo menos a mim foi de muita surpresa, porque eu vinha numa coisa de otimismo muito grande, de repente, bum, né? Eu não me dei conta do que, mesmo sabendo o que estava acontecendo no mundo e sabia que isso reverberaria aqui no Brasil, eu não me dei conta disso, né? Eu simplesmente acreditava, né? Mas enfim, estamos agora numa outra realidade, né? E essa realidade ela tem causado um mal-estar muito grande, né? Então, o convite que eu faço aqui, enquanto cidadão providense, né, é a gente superar esse mal-estar e poder falar de gênero, sabe?
de forma política, falar do direito da mulher preta, a obstetrícia não violenta, né, que não violenta o seu corpo, falar do homem preto e das violências simbólicas e físicas que ele sofre, das necessidades dos povos quilombolas, de Afogados da Engazeira, especificamente, né, esse comitê, mas que, enfim, superar, sabe? Eu acho que superar esse mal-estar que não nos acomodou, mas nos pegou de surpresa e nos adoeceu. E que eu estou nessa agora mesmo de processo de ressurgimento, de o CI, né, é uma dessas terapias, né? Quando você se colocar em alguma coisa, né? Embora eu esteja ultimamente, voltei a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e é isso que me alimenta, né? Essencialmente, e é isso que me faz ser individual, com todas as subjetividades, mas um ser extremamente coletivo, agregador, e o que eu pretendo, né? Que nós pretendemos. Né? São essas. Né? E gratidão também, muita gratidão, por estar no meio de homens e mulheres fantásticos que ajudaram a redigir esse documento. Né? Obrigadão. Então, com essas palavras a gente tem que encerrar do jeito, né? Falou bonito. E aí eu deixo aqui o convite, né, para as pessoas que, porque vai ficar no YouTube, as pessoas que tiverem interesse de participar, de conhecer mais o CIAI, de participar, de trazer as suas ideias, né, lembrando que é um movimento apartidário que a gente pensa em política pública, não é isso? E aí, gratidão mais uma vez, Rogério, gratidão, Viviane. Certo? As portas estão abertas, sempre que quiserem fazer alguma coisa, vamos inventar, vamos fazer, estamos aí. Muito obrigada, viu?